Fala aí, rapaziada. Eu sou o Rolly e você está no Rollada Cast. Bom, hoje, rapaziada, a gente vai falar sobre pouquinho, né? Bem pouquinho sobre mitologia celta, né? Porque eu tava lendo um livro, só um minutinho que eu vou pegar. Livro aqui, ó. O grande livro da mitologia celta e nórdica. Cláudio Blanc, eu ia falar Slang. E pela câmera parecia que tava escrito Slang, sei lá por quê. E bom, eu ainda não terminei, né? O livro tem duas partes, a parte que fala sobre a mitologia nórdica e a parte que fala sobre mitologia celta. Tô lendo a da mitologia celta primeiro, porque é uma mitologia um pouco esquecida, né? Mitologia. E aí eu resolvi falar um pouquinho sobre ela aqui, né? E bom, basicamente, a mitologia celta, ela envolve muitos personagens que são usados, né? Com inspiração das obras aí da pop. Espera aí que eu vou... Como Leprechaun, fadas, né? Muitas outras coisas. Então, eu parei na parte do dicionário celta, né? Que é descrito o que significa algumas palavras, né? Algumas são alguns personagens meio desconhecidos, outras são algumas outras coisinhas aí aleatórias. E uma coisa... E bom, primeiramente, né? Antes de eu falar aqui e abordar esse tema, me siga aí nas redes sociais, né? Underline ROOWLY, underline Rolly, com 3 O, né? O meu Instagram. Então, pra quem tá escutando pelo Spotify, me siga lá, underline Rolly. E o meu Facebook é Roberto Souza Fialho, mas eu nem entro muito lá, mas se você quiser me seguir, me chamar lá também, tudo bem. É isso. Pra quem tá escutando pelo Spotify, né, eu tô falando aqui. Pra quem tá vendo pelo YouTube, já tá aparecendo aí na tela meu Instagram e meu Facebook. E bom, quase sempre, rapaziada, a gente vê muitas obras que utilizam como inspiração, como referência para a criação de alguns personagens próprios, ou até mesmo eles dão a sua própria versão do personagem de alguma mitologia. E algumas mitologias, né, dessas mais conhecidas, elas são bem populares. Como a mitologia... Poxa, o Bolinha tá aqui, ó. Ah, não, é a Nina. Essa daqui é a Nina, tá? Como a mitologia grega e a nórdica, por exemplo. A mitologia negra. Oxe, desculpa aí, rapaziada. A mitologia... eu falei. A mitologia grega, ela é muito popular, né? E a nórdica, então, ela tem sido muito usada aí para criação de séries ultimamente. Recentemente, assim, tem sido muito usada para criação de muitas coisas, tanto jogos como séries ou filmes, né? A nórdica tá sendo bem explorada e tá até um pouco que saturada, né? Porque nos últimos anos usaram muito a mitologia nórdica e estão sugando bastante da mitologia nórdica para criar entretenimento. E eu achei a mitologia celta interessante porque tem algumas obras que tem coisas, que tem elementos da mitologia celta,
e que são até que conhecidas. Mas, perdão aí pelo sono. Mas mas não tanto como essas algumas outras mitologias, né? Principalmente hoje em dia, a mitologia celta é bem esquecida, mas ela é muito interessante, né? Então, eu vou contar aqui, ó, que eram os celtas, resumidamente. Os celtas, vamos lá. Os celtas, a mais do que simplesmente o tempo separando. Peraí, tô na página. Tava confirmando se eu tava na página certa. Os celtas, a mais do que simplesmente o tempo separando a civilização celta da nossa, da nossa. Entre nós e eles, além dos milênios, há toda a extensão da cultura greco-romana e da impregnação cristã. Os celtas viam o mundo a partir de uma perspectiva diferente da nossa. Enquanto nós olhamos a realidade de forma objetiva, racional, científica, os celtas buscavam penetrar o mistério do destino humano e deixar-se embriagar por ele. Eles viam e viviam outra dimensão da psique humana, que escapa ao tempo e ao espaço, a dimensão dos sonhos transcritos em mitos, peraí, que explicam o universo ao redor e ensinam como relacionar-se com os elementos desse universo. E é dessa postura com relação ao mundo que o cercava que deriva o estilo de vida, a arte, a religião, os mitos, a história e a civilização dos celtas. Então, basicamente, os celtas eles enxergavam o mundo de uma forma meio que enigmática, né? E, por exemplo, na mitologia celta, tem um personagem, né? Tem certos seres chamados druidas, que eles são muito enigmáticos também, né? E eles tinham uma forma de aprender as coisas, de ensinar as coisas, muito diferente de outras pessoas, de outros seres, né? Eles acreditavam que o ensinamento deveria ser passado apenas de forma oral. Isso é muito foda, porque. E por que eles acreditavam que o ensinamento deveria ser passado apenas de forma oral? Porque, segundo os druidas, é... o ato da escritura, né? Prejudicava um pouco sua memória. Pelo fato de você estar escrevendo e estar anotando ali, você não vai lembrar exatamente tudo certinho, porque você já tem anotado caso necessário. Então eles acreditavam que se você não anotasse, simplesmente aprendesse ouvindo e decorasse tudo, era melhor. Não só para a sua aprendizagem, né, para você digerir o conhecimento de forma melhor, como também para. Como eu posso explicar? Para você gravar, né, na sua memória melhor também, decorar os ensinamentos. E a partir do momento que você está escrevendo e anotando, você não vai precisar utilizar tanto a sua memória como se você como você vai utilizar decorando de fato os ensinamentos sem anotá-los. Isso também impedia, se eu não me engano, eles gostavam de fazer isso também porque isso impedia com que houvesse distorção nos ensinamentos deles. Ou seja, que pegassem, por exemplo, documentos por escrito e alterassem.
Aí durante quase 2000 anos, tudo que se sabia a respeito desse povo era aquilo que os escritores clássicos, muitas vezes seus inimigos, registraram sobre eles. No entanto, a partir do século 19, acho que século 19, a arqueologia que trouxe à luz a iconografia e a arte celta e a literatura irlandesa e gaélica que conservaram os mitos tradicionais na íntegra ou muito próximos da integridade, vieram revelar mais a respeito dos celtas. O folclore dos países celtas modernos, isto é, da Irlanda, Escócia, País de Gales, Bretanha e partes da Inglaterra, também o norte de Portugal e algumas regiões da Espanha, como Galícia, eu não sei como se pronuncia isso, eu não sei se é Galícia ou Galícia, conservam acentuada tradição celta. Conservou nas suas músicas, danças, parlendas, crenças populares, lendas e esportes muito da tradição desse antigo povo. Embora os fenícios tenham sido os primeiros a frequentar as ilhas britânicas para se abastecer de estanho, séculos antes dos gregos, os escritores gregos são a mais antiga fonte do conhecimento sobre os celtas, ou hiperbóreos, hipérbóreos, como eles os chamavam. Hecateu de Mileto, no século 6 a.C., foi o primeiro a registrar informações sobre os celtas. Ele situou o país dos hiperbóreos no norte dos Alpes, um fato confirmado pela arqueologia, né? Ou seja, só foi a partir do século XIX, né, que a gente foi ter realmente um conhecimento um pouco mais vasto e amplos e amplo dos celtas, né? Isso é muito foda. Como os arqueólogos, eles são muito importantes. É uma profissão, se você parar pra pensar, muito importante, né? E muito, deve ser muito da hora também, deve ser muito divertido você ser arqueólogo, mano. É muito foda você ser arqueólogo e fazer uma descoberta foda, principalmente se você fizer uma descoberta relacionada a algo que você já gosta, ou que você talvez seja meio obcecado por aquilo, né? Temos que sempre dar valor aí aos nossos arqueólogos do mundo inteiro, porque os caras são foda, patroa. Peraí que eu me perdi um pouquinho, tá? Me desculpa, me perdi aqui. Hum. Um século depois, Heródoto, o grande historiador grego, entendeu o domínio da civilização celta aos Pirineus e identificou sua presença até o oeste da Península Ibérica, onde hoje é Portugal. O filósofo Aristóteles se referia a eles como celtos e afirmava que eram beli- belicosos e que mergulhavam os bebês recém-nascidos na água gelada para fortalecê-los. Outro grego que deixou relatos sobre os celtas foi Éforo, no século 6 a.C. Segundo Éforo, os hiperbóreos, mano, eu não sei.
Eu vou ter que pesquisar depois como se pronuncia Hiperbóreos ou Hipérbóreos. Desculpa. Eu acho que é Hiperbóreos. Hiperbóreos. Mutuavam os homens gordos demais. Para isso tinha um padrão autorizado que determinava a largura da cintura. Esse autor também informa que os celtas habitavam os Países Baixos e que, segundo Oliver Launay, não sei também como se pronuncia o nome dele, em seu livro A Civilização dos Celtas, não tinham medo de nada. Os celtas não têm medo de nada. Isso é uma característica foda pra caralho, né? Porque se um povo não tem medo de nada, automaticamente é um povo muito forte, muito difícil de ser vencido. Só um minutinho. Hum, As descobertas modernas confirmam as afirmações de Hecateu, de Mileto e de outros escritores antigos sobre a localização do país celta. Embora tenham dominado toda a área correspondente à França, Península Ibérica, Ilhas Britânicas e República da Irlanda, a matriz da cultura celta era a área alpina e o sul da Alemanha. Essa cultura se desenvolveu em duas fases durante a Idade do Ferro Europeia. A cultura Hallstatt, 900 a 400 a.C., e a de Latene. Certo, eu vou pular um pouquinho aqui, né? Porque eu queria falar. Incrível. Acho que já é o segundo ou terceiro rollado aqui. Acho que eu derrubo. Eu derrubo não, né? Que o ring light cai do nada, assim. Simplesmente do nada. É, coisas. Então eu vou falar aqui sobre coisas que eu achei extremamente interessante, né? As mulheres na mitologia celta, rapaziada, elas. Elas tinham um elevado status social, tá ligado? Antes da fusão da cultura celta com a romana, as mulheres tinham direito de exigir divórcio e deixar o casamento com as propriedades que possuía quando solteira. Legal isso, né? Uma coisa que eu achei extremamente interessante é que a cultura celta ela tem uma ligação com as Stonehenge, sabe o Stonehenge? Então, porque não é confirmado que foram os celtas que construíram e, se eu não me engano, não foram mesmo. Não tem nenhuma prova de que foram os celtas que construíram o Stonehenge. Mas tem evidências de que eles já utilizaram o Stonehenge. Os rituais de Stonehenge. Com a propaganda que os romanos fizeram dos antigos habitantes das Ilhas Britânicas, a associação com sacrifícios de sangue sempre aparece quando se fala na primitiva Inglaterra. Stonehenge não escapa do estigma, pelo contrário, fornece testemunho. De acordo com
arqueólogos, a área está cheia de evidências. A 3 quilômetros de Stonehenge, na direção nordeste, foi encontrado o túmulo raso de uma menina de 3 anos e meio, voltada para o nascente e para a entrada do templo. Seu crânio tinha sido visivelmente partido em dois por um machado. Isso, mano, é foda pra caralho. Mas qual que é o intuito? Aqui chegamos aos nossos 20 minutos de Rollada Cash. E qual que é o intuito desse Rollada Cash? O intuito é mostrar como, às vezes, existem coisas que não estão tão na moda. Às vezes não, muitas vezes. Que não estão tão na moda. Ou que, enfim, não são muito populares. Mas que isso não torna aquilo menos interessante. Entende? Não torna aquilo menos interessante. Então, tipo assim, o que eu quero chegar com dizendo isso aqui para vocês, para meus pequenos para o meu pequeno público, né? O Rollada Cash foi criado recentemente. Eu acho que tem um mês que eu criei o meu canal, não tem? Não tenho certeza. Vou dar uma olhada depois qual foi o primeiro vídeo que eu postei no Rolly, né? Que antes era corte de live, na verdade, né? Que antes eu fazia live pra Twitch. Talvez eu volte. Mas eu tô pensando em se eu voltar a fazer live pra Twitch, vou fazer só o Rollada Cash lá. As gameplay vai ser só gravação. Então eu não sei, né? Então é isso. Tem pouco tempo que o Rollada Cash existe, que o Rolly, né? O meu canal de gameplay existe. Inclusive eu tô até pensando em mudar o nome do canal de gameplay, mas veremos isso aí. E eu tenho um pequeno público, mas eu não ligo porque eu gosto do meu pequeno público. E minha meta aqui fazendo vídeo, eu faço vídeo por hobby. Tem um outro motivo que eu não vou falar que é pessoal. E minha meta também nunca não é ter um canal grande. Se os meus canais crescerem, tipo, se um dia eu tiver 20 mil inscritos no Rollada Cash ou no Roll ou nos dois, já vou estar bem feliz, pra falar a verdade. Minha meta não é ter um canal grande, é ter um público legalzinho que me acompanhe e eu posso trocar ideia com ele. E, bom, aonde eu quero chegar com isso? Vamos direto ao ponto. Vocês viram como essa cultura é uma cultura que ultimamente tem sido pouco usada, pouco explorada para gerar entretenimento para as pessoas? Os caras poderiam fazer muito mais filmes utilizando a mitologia celta, muito mais séries utilizando a mitologia celta, mas não fazem. E é isso que eu quero dizer. Nem sempre o que não está na moda significa ser ruim. Entendeu? Significa ser chato. Por exemplo, a mitologia nórdica, que tem sido muito usada para séries, para jogos, para filmes, ela é incrível, realmente. Eu acho a mitologia nórdica extremamente fascinante, linda, né? Visualmente falando, ela é foda pra caralho também. Mas isso não muda o fato da mitologia celta também ser muito foda. Então esse é o ponto aqui. Esse é o ponto desse Rollada Cash. Dê atenção para o que realmente chama a sua atenção. Muitas vezes, tá ligado? Leve isso pra sua vida. Dê atenção pra o que te chama a atenção, mano.
Isso tem um pouco a ver com aquele pensamento de manada que, se eu não me engano, eu falei no episódio passado do Rolada Cash. Pare de ter pensamento de manada. Dê atenção para o que você gosta. Vá atrás do que você gosta. Por exemplo, eu tava curioso sobre a mitologia celta. E eu não entendia muito sobre a mitologia celta. E ela é uma mitologia um pouco esquecida, assim. Ninguém fala muito sobre a mitologia celta. Mas eu fui atrás e eu descobri coisas muito fodas. Eu me interessei e eu fui atrás e eu descobri que é uma mitologia muito da hora. Eu me interessei e eu quero ler ainda mais sobre isso. É muito interessante. A mitologia, por exemplo, sumeriana também, dos deuses astronautas, é outra mitologia que poderia ser muito usada para gerar entretenimento, mas não usam. E quando eu falo disso, você tem que entender que eu tô abordando aqui um ponto específico que é de vá atrás do que você gosta, tá ligado? Eu penso muito nisso. Não tô falando só sobre mitologias, sobre livros. O ponto é você fazer o que você gosta e se algo te interessa, vá atrás daquilo, vai pesquisar sobre aquilo, não interessa o que os outros vão pensar, não interessa que, tá fora de moda isso e aquilo. Foda-se. Tá ligado? Eu penso muito assim. Foda-se, mano. Enquanto. Eu não sei se essa frase já existe, mas é uma frase que eu pensei em algum dia aleatório da minha vida. Não sei se ela já existe. Mas deve existir. Alguém já deve ter falado algo parecido com isso. Que é: enquanto você pensar que você deve ser o que os outros querem que você seja, você não vai ser ninguém, mano. E não vai mesmo. Pensa, eu tô sendo eu realmente? Eu realmente me visto da forma que eu quero? Ou eu só faço isso pra me encaixar em tal grupinho? Eu tenho um estilo próprio? Eu eu vi uma série que parecia ser interessante ao meu ver, mas eu decidi não assistir ela e assistir uma que todo mundo tá vendo. Pensa se você faz essas coisas. Claro que eu não tô falando pra, é, seja totalmente original o tempo todo, mano. Você tem que ser o mais original possível, cara. Não, mano, nunca siga a manada. Não, às vezes é bom você fazer coisas que as outras pessoas fazem também e tal. É legal, sim. Não tô falando, sabe? Não leve ao extremo que eu tô falando aqui. Mas, tipo, é legal você ir atrás de coisas que interessam você, coisas específicas mesmo, e te interessam, sabe? Eu vou muito atrás de coisas muito específicas. Por exemplo, eu gosto de Edgar Allan Poe. H.P. Lovecraft, eu não li todos os contos deles, mas eu já li vários. Eu tenho que terminar, e eu pretendo terminar ainda. Eu ainda quero. E só pelos contos que eu já li deles, o Edgar Allan Poe, tem Ligeia. Ligeia, eu confesso que eu não gostei muito, não. Mas tem o Bairro de Amontilhado, A Queda da Casa de Usher, tem O Corvo, tem. A Queda da Casa de Usher é o meu preferido, se bem que eu gosto muito do Corvo também, né? Do poema. O Gato Preto, H.P. Lovecraft tem Dagon, o famoso, né, o chamado de Cthulhu, que eu também, outra coisa, eu acho que deve ter, tipo, eu já vi várias referências ao H.P. Lovecraft em algumas coisas, tá ligado? Tipo, na própria abertura do Rick and Morty aparece o Cthulhu, né, não sei se vocês sabiam dessa. Mas nunca, mano, como que tem um filme do Godzilla e do King Kong e não tem a porra do filme do Cthulhu? Mano, sabe? As pessoas ficam sempre no mesmo, mano. É foda, Godzilla é foda, King Kong é foda. Fizeram um filme do Godzilla contra King Kong vs Godzilla, né?
Mas, porra, o filme do Cthulhu seria muito. Mano, o Cthulhu, ele é muito foda. Um filme, tipo. É. Com a tecnologia atual que a gente tem, com CGI atual. Mano, dava pra fazer um filme foda. Realmente, se fosse realmente baseado no livro, né? De como. É. Ele, o sobrinho lá do professor, eu esqueci o nome dele. Hum, ele era tio avô dele, né? O tio avô dele deixou vários documentos guardados sobre o Cthulhu. Essa é a história. Aí o sobrinho dele achou, né? O sobrinho dele achou os documentos e depois foi pesquisar mais sobre e assim se inicia o conto chamado de Cthulhu. Eu não vou contar aqui porque é muito foda, você deveria ler ou ver um audiobook. Ver um audiobook, tem. Se eu não me engano, eu já vi o audiobook, eu esqueci, eu acho que foi do Covil de Jack, o Covil de Jack. Deixa eu ver, o chamado de Cthulhu. Deixa eu ver se foi desse mesmo. Aqui, ó, esse canal aqui, ó, no YouTube, ó. Não sei se dá, não sei se vai focar, né? Porque tá refletindo a luz do ring light no celular, né? Tá focando aí, ó, só que tá meio. Tá brilhando a tela, né? Então, tem o conto narrado aqui no canal dele, né? Tem, tipo, três vídeos, parte um, parte 2, parte 3 do conto inteiro do Chamado de Cthulhu. É muito foda, mano. É muito. Mano, o Chamado de Cthulhu é muito foda. Sabe? Todo o mistério envolto e como ele foi descobrindo cada vez mais, lendo os documentos guardados e as anotações, né? Mano, é porque eu não quero contar. Um dia eu posso fazer um vídeo só falando sobre H.P. Lovecraft. Eu ainda quero fazer uma tatuagem. Eu tenho um corvo aqui, ó. Eu tenho um corvo e uma abóbora, né? Que é algo meio que simboliza o, o Halloween e tal. E eu gosto dessa temática gótica e tal. Por isso eu fiz uma abóborazinha. E aí eu fiz o corvo aqui em homenagem ao Edgar Allan Poe, porque eu gosto do conto e tal. Mas eu quero fazer uma tatu ainda com H.P. Lovecraft e o Edgar Allan Poe. São meus dois autores preferidos. E. Bom, voltando um pouco ao assunto. Tá vendo como isso é foda, rapaziada? Como- Mano, esse livro é sobre mitologia celta e nórdica. E aí, mano, eu não sabia nada sobre a mitologia celta e eu fui ver e é muito da hora. Ela é muito da hora. Ó, tem esse personagem aqui, ó, da mitologia celta. Dulahans. Durahan. Gansian. Tem esses três tipos de pronúncia pro nome dele. Dulahan, você pode chamar de Dulahans. Durahan ou Gansian. Não sei se é assim que fala. Gansian. Ó, o que que eles são? Os Dulahans são fantasmas sem cabeças, entidades que o povo não, peraí. Entidades que o povoam as lendas e as crônicas da Irlanda. Uma dessas histórias dá conta de que, em 1807, dois sentinelas estacionados nas cercanias do Parque Saint-James morreram de pavor, pois o lugar era assombrado por uma Dullahan. Os moradores do local sabiam que toda meia-noite uma mulher nua, da cintura para cima e sem cabeça, passeava pelo parque. O caso parece ter sido levado a sério, pois as sentinelas passaram a ser colocadas em outro local. Os Dullahans remontam a um antigo costume nórdico levado provavelmente para a Irlanda pelos invasores vikings.
era comum entre os escandinavos decepar a cabeça dos cadáveres para enfraquecer seus fantasmas. Tá vendo que da hora, mano? Tipo, você descobre vários personagens fodas que não são tão usados e que poderiam ser usados. Muita gente, autores, por exemplo, poderiam. Não, com certeza tem, né? Gente que faz isso. Mas mais autores importantes poderiam usar essa mitologia pra trazer entretenimento pra gente. E é isso, mano. Esse é o ponto aqui. Como muitas vezes coisas que estão fora de moda, como a mitologia celta, no caso, ninguém dá muita atenção pra mitologia celta. Estão dando mais atenção pra mitologia nórdica. Às vezes pra grega também, mas mais pra nórdica ultimamente, né? Ultimamente é tudo os caras querem colocar a mitologia nórdica. E esse é o ponto, mano. Esse é o ponto. Como coisas que não são tão populares, muitas vezes também são fodas. Só não são populares. Tipo, Cthulhu. O Cthulhu tem uma história muito foda, mano. Chamado de Cthulhu. Ele é um monstro gigante, assim como King Kong, Godzilla e tal. Mas ele tem uma história muito foda e não é usada. E isso é muito. Eu fico abismado com esse tipo de coisa às vezes, sabe? Eu fico, mano, realmente abismado, velho. Como que existem obras por aí, mitologias que não são tão usadas pra entretenimento, por exemplo, sabe? E aí ficam sempre mais do mesmo, assim. Tipo, as pessoas sempre procuram fazer mais do mesmo e reformular aquela mesma coisa, fazer de uma nova forma, ao invés de pegar coisas novas, coisas que não foram usadas e usar, sabe? Ou coisas que não foram muito usadas. Porque Cthulhu, se eu não me engano, ele tem não só umas referências, por exemplo, Cthulhu o chamado de Cthulhu de H.P. Lovecraft, por exemplo, ele tem não só algumas referências e algumas obras, como se eu não me engano, tem jogo dele também. Mas ele poderia ser muito mais bem explorado. É um conto muito foda. O chamado de Cthulhu é muito foda a história. É porque eu não quero dar spoiler aqui, sabe, mano? Porque é tão bom você ler um livro, você ficar imerso nele, sabe? Eu comecei a ler, eu vou ser bem sincero, eu comecei a ler no ensino médio, né? Antes eu li uns mangazinhos e tal, mas os dois primeiros livrinhos que eu li mesmo. Não, já tinha lido uns livrinhos também quando eu era pequeno, só que eram uns livros assim. Que eu não lembro mais, sabe? Faz muito tempo. Mas no ensino médio foi onde eu comecei a me interessar mesmo por leitura e tal. E os dois primeiros que eu li foi Sherlock Holmes, foi Um Estudo em Vermelho e O Cão dos Baskervilles, né? Acho que eu já falei sobre isso, inclusive, em algum Rollercast eu já abordei esse assunto. É... E O Cão dos Baskervilles também é muito bom. Muito bom. E sabe, às vezes a gente acaba criando um amor por coisas que a gente nunca esperava. Por exemplo, quando eu li quando eu comecei a ler, quando eu comprei o livrinho do Sherlock Holmes lá pra ler no ensino médio, eu nem me interessava tanto por leitura, eu via só uns mangazinhos de vez em quando. Depois que eu li o meu primeiro livrinho, assim, eu falei, primeiro, entre aspas, né? Eu falei, que foi um estudo vermelho, e falei, caralho, isso é muito foda. Sabe, às vezes e ler é uma coisa que pouco. Tá vendo como já entra no ponto que eu tô abordando aqui? Ler já é uma coisa que pouca gente faz. E se eu tivesse pensado igual a maioria, eu não teria começado a ler. Que é uma coisa que hoje em dia eu gosto de fazer. Aí eu fiquei um tempo sem ler, porque eu tô voltando. Desde o ano passado que eu voltei a ler um pouco mais. Inclusive eu tenho alguns livros pra terminar, além desse aqui, né? Desde o ano passado eu voltei a ler um pouquinho mais.
Mas eu tinha dado uma pausa de ler, não porque eu realmente tinha parado de me interessar, mas porque eu tava muito estressado, eu tava numa época da minha vida. Esses últimos anos, né, de 2020 pra cá, que inclusive foi um pulo, né? Inclusive eu postei até um post no meu stories do Instagram. E esse post aqui, ó. Pra quem estiver escutando pelo Spotify, né? Porque outra coisa, eu mostrei o conto do. E tem o audiobook do Chamado de Cthulhu lá no canal do Covil de Jack, que é um canal muito bom. Eu mostrei aqui na webcam, né? Mas quem tá escutando pelo Spotify não vai saber. Então o nome do canal é Covil de Jack. Se você quiser escutar, né? Que eu recomendo esse audiobook dele, né? Que é ele narrando o conto, né? O canal é o Covil de Jack. Aí você coloca Chamado de Cthulhu no YouTube. Ele dividiu em 3 partes, são 3 vídeos. Ele narra parte 1, parte 2, por parte 1, parte 2 e parte 3. E, enfim, eu postei até um post aqui, ó, falando sobre 2020. Aqui, ó, 2019. Ó, vou mostrar aí. 2020, 2021, 2022, 2023. O que a imagem tá mostrando aqui pra quem tá escutando pelo Spotify? É uma imagem que tá um bichinho assim, né? Um cérebro com olhinhos, não sei por que isso. Mas ele tá olhando pra um quadro que tá 2019, aí tipo 2020, 2021 e 2022 tá meio que embaralhado, aí depois 2023 tá certinho também. Por quê? Porque 2020, 2021, 2022 foi realmente uma confusão, assim, tipo, aconteceu tanta coisa que é meio que difícil de entender, assim, sabe? Parece que foi tudo um ano só, né? Tá tudo junto ali. Por quê? Porque começou a pandemia acabou até que recentemente, né? E tal. E aconteceu uma caralhada de coisa na pessoal, na vida das pessoas, não só nos problemas pessoais que cada um tem, mas também aconteceu muita coisa no mundo, guerra na Ucrânia, os caralho a quatro e política e porra, muita coisa, né, mano? Muita coisa polêmica acontecendo aí, né, nesses últimos anos. E bom, o que mais eu tenho pra falar sobre esse assunto? É que, mano, voltando lá, na verdade, voltando lá onde eu tava falando sobre. Porra, imagina se eu tivesse ido. Imagina se eu nunca tivesse lido por causa dos outros. Porque eu não li porque tem muita gente que faz as coisas pra pagar de diferentão, pra, porra, eu sou intelectual, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, mano, eu só peguei e fui ler porque, tipo, eu vi o livrinho e eu falei, porra, bonitinho. Vou comprar esse livrinho, vou tentar ler ele. Pô, só foi isso. Foi isso. Eu comprei o livro na época, Sherlock Holmes lá, né? Inclusive eu tenho. Quer ver? Eu vou até pegar ele aqui, ó. Eu tenho só esses dois dele, eu tenho que completar a coleção. Sim, eu sei que eu tô retido, mas tudo bem. Tô em booking. Eu só peguei um, ó. Mas esse foi o primeiro livrinho, assim, faz um tempo já. Ele é bem pequenininho, na verdade, né? Ele é rápido. É muito bom esse livro. Nossa, esse livro é uma delícia. De ler, assim, suave. Da hora. Ah, não, esse daqui é o Canos Baskervilles. Esse aqui, ó, esse foi o primeiro que eu li, o Estudo Vermelho. Eu queria completar minha coleção dessa editora aqui, da letra. Da letra. Completar, se eu não me engano, são. Quantos livros que são dessa coleção aí? Se eu não me engano, são. Mano, são 6, 7 livros, eu não sei, por aí. Tem que dar uma olhada depois. Tem que completar. E bom, rapaziada, bom.
Tá vendo como é legal, mano? Tá vendo como a gente muitas vezes pode ir atrás de coisas pra nós é interessante, sem medo do que os outros vão pensar? Por exemplo, porra, o maluco tá lendo um livro sobre mitologia celta. Tem mitologia nórdica também, mas, porra, mitologia celta, cara, tipo, muito aleatório. Foda-se se é aleatório. Tá ligado? Eu não entendo esse pensamento da. Mano, eu não entendo esse pensamento das pessoas de que, tipo, tem umas regras, tipo, tem umas regras invisíveis da sociedade que eu não entendo. Eu não consigo entender, eu não consigo compreender. Tipo, tem uma vez, eu lembro até hoje, que eu tava. Eu sempre refleti sobre uns negócios assim, nada a ver, sabe? Você pode falar, pô, você é meio doidinho. Talvez eu seja mesmo, mas eu acredito que não. Mano, teve uma vez que eu tava na porta do ensino médio, assim, esperando abrir o portão, que eu estudava à noite, né? Eu chegava lá 6 e pouca, eu acho. Que horas que abria o portão pra gente entrar? Eu acho que era 7 horas abrir o portão. Era 7 horas? Ou era umas 6? Não, 6 e pouco, eu acho que o povo da tarde tava saindo. Eu acho que 7 horas abriu o portão pra nós, que era da noite. No ensino médio eu estava ali em Santo Amaro, né? São Paulo, Zona Sul, Santo Amaro, no Alberto Conte. Aí tem um dia que eu sentei assim no chão, tá ligado? Que eu tava cansado, mano. Eu jogo basquete, às vezes eu não lembro se eu tinha jogado basquete nesse dia, eu não lembro o que que eu tinha feito. Eu tava cansado, mano. Eu peguei e sentei no chão lá mesmo, assim, na frente, do lado do portão, assim, fiquei esperando abrir. Pô, aí os meus amigos, né, chegou assim e falou, mano, por que você tá sentado no chão, velho, na calçada? Falei, mano, tô cansado, velho. Oxi, só porque eu. Quem falou que eu não posso sentar aqui no chão, porra? Por que que eu não posso ficar sentado aqui nessa porra esperando o portão abrir? Sabe? É uns bagulho. Eu nunca entendi. Tem uns negócios assim. Você fala, você tem que. Isso aí é meio incomum pra aquela situação, né? Meio inadequado. Não, mano, eu só tava sentado no chão esperando o portão abrir. O que que tem? Eu sentar ali no chão, esperar o portão abrir, caralho. Sabe? Vai tomar no cu. Ai, mano, não consigo entender. Não consigo entender, sabe? E bom, vá atrás, mano, de coisas que te interessam, assim, sabe? Vai atrás de coisas que te interessam, sem medo do que vão pensar de você, né? Mas não vá, tipo, pra apagar de diferentão. Porque tem gente que só faz, só vai de coisas vai atrás de coisas aleatórias, coisas extremamente específicas pra apagar de diferente, pra apagar de tipo, eu sou o diferentão, eu quero ser o diferenciado. Não, mano, faça isso de forma natural. Pô, viu alguma coisa que te interessa ali, mas que é meio incomum de se fazer, que as pessoas não dão muita bola. Mano, se você se interessa, vai atrás, velho. Não tenha medo, tá ligado? Do que vão pensar, mano. Não é errado você ser um pouco diferente às vezes. Também não é errado você fazer coisas que as outras pessoas fazem, mas não deixe de ir atrás de coisas que te interessam por causa dos outros, sabe? Tem um pouco a ver com o episódio passado isso aqui. E, porra, vamos ler mais algumas coisas aqui, ó. A parte mais foda. Tem muitos personagens fodas, né? Na mitologia celta, pelo que eu vi. Tem a deusa dos metais, a Binoba. Pera aí que eu tô procurando. Tem um aqui. Pera aí. Eu não tô achando. É porque eu tô na parte que é o dicionário da mitologia celta, né? Tem uma parte do livro que é o dicionário. Que aí é o que eu falei, descreve as palavras aqui o que significa cada palavra. E aí tem um personagem aqui que eu não sei em qual parte que tá, porque eu esqueci o nome dele.
É um personagem diferenciado. Eu acho que eu até tirei foto. Deixa eu ver se tá aqui no meu celular. Acho que eu tirei foto dessa parte. Eu tenho costume de tirar foto assim, quando eu tô lendo o livro. Às vezes eu tiro foto de alguma coisa que eu acho interessante, né? Deusa da fertilidade, protetora dos cavalos. Pera aí, não é essa não, ó. Aqui, ó. Condates. A divindade aquática Condates, cujo nome significa encontro de corpos d'água, era cultuada na Britânia e em menor grau, também na Gália. E também na Gália. Esse deus era associado às confluências de rios, especialmente a do Tyne como com o Tis, não sei se é assim que se pronuncia, no norte da Inglaterra. Prociava a cura e, apesar desses aspectos, foi associado pelos romanos com Marte, o qual ela foi associada pelos romanos, né, com Marte, o qual, por ser o deus da guerra dos soldados invasores, relacionava-se com a proteção. Tá vendo? Olha que personagem foda. Uma divindade aquática cujo, mano, só o nome, ó o nome que foda, significa o encontro de corpos d'água. Olha que bagulho foda. O nome do personagem significa o encontro de corpos d'água. Muito específico, né, velho? Entendeu? Tem uma parte aqui também, ó, que fala sobre o culto às árvores. Eu achei muito interessante essa parte. O culto às árvores. Eles cultuavam as árvores, né, os celtas. Avá, jura? O culto às árvores seria o quê? Pera aí, ó. O culto às árvores. A vida ritualística celta era centrada quase sempre em lugares da natureza. A paisagem tinha uma influência muito grande na música desse povo. Havia templos, mas não eram tão comuns quanto as catedrais naturais, isto é, bosques, nascentes e poços, onde realizavam seus cultos. As fontes e florestas eram os locais mais cultuados. O poder contido na natureza se relaciona também a um dos aspectos mais proeminentes da religião dos celtas, o culto às árvores. Vistas como deusas, as árvores sagradas eram guardadas por fadas. Cada tipo de árvore tinha determinado atributo e poder. Eram habitadas por um espírito da natureza que, como tal, passava de um ser ao outro. Mano, olha que foda. As árvores em si na mitologia celta são fodas. Tá ligado? Imagina, mano. A árvore é habitada por um espírito da natureza. Tá ligado? Como tal, passava de um ser a outro. Ou de um elemento da paisagem. Rocha, fonte, cascata a outro. Né? Ela podia passar tanto de um ser a outro, como de algum outro elemento a algum outro elemento da paisagem, como uma rocha, uma fonte ou uma cascata. Venerar a árvore equivalia a honrar a divindade que habitava e cultuar o poder que ela incorporava. Peraí. Me perdi aqui. Os nomes de reis e heróis irlandeses, muito ainda em uso, dão testemunho ao caráter divino que as árvores evocam. MacQuill, um rei lendário, quer dizer filho da Avaleira, e outro herói, MacCullin,
é o filho do azevinho. O folclore de certas regiões preservava relatos de palácios ou templos construídos em torno das árvores sagradas. Também costumavam plantar o que o escritor Nigel Pennick chamava de aldeia árvore. Sabe aquelas obras da ficção que tem aquelas aldeias com duendes e fadas que geralmente é no meio das árvores assim? Então, vem daqui, da mitologia celta. E são poucas, né? Mas são fodas. Eu achei também esse negócio. Tem o visco. O visco tem uma importância grande também, ó. Associado ao culto do carvalho estava a importância do visco. Trata-se, na verdade, de um parasita do carvalho. O visco que cresce nos carvalhos era visto como o espírito da árvore. Se alguma coisa acontece com a alma, o corpo é afetado. A lenda de Balder, um símbolo do carvalho, que apesar de ser nórdica, é congruente com a visão celta. Ecoa essa crença. Nada podia afetar o supostamente invulnerável Balder, a não ser o visco. O significado disso é que a matéria é afetada pelo espírito. De fato, Balder é abatido por um ramo de visco. Então, se a alma é afetada, o seu corpo, consequentemente, também será. Que foda, né? A ideia do visco como a alma que sustenta o carvalho vem de uma percepção singela, enquanto o carvalho perde as folhas durante outono e inverno. O visco sobre ele permanece sempre verde. O visco está intrinsecamente associado aos druidas, os quais se embrenhavam nos bosques com suas foices de ouro em busca dessa planta. Era, portanto, justamente o visco que conferia ao carvalho seu lugar de destaque no culto às árvores. Ao observá-lo crescendo sobre o carvalho, os celtas e outros povos europeus concluíam que a árvore não só era imortal, mas invulnerável. Foda, né, rapaziada? Isso foi alguma das coisas que eu queria falar sobre a mitologia celta, algumas poucas coisas, porque tem muito mais coisas. Eu poderia falar sobre os druidas, mas dá pra um dia eu fazer um Rollercast só falando sobre os druidas, porque os druidas são muito fodas, então dá pra fazer um vídeo, um Rollercast, um episódio do Rollercast à parte, né? Dá pra fazer um podcast à parte falando um pouco sobre os druidas. Mas o tema do Rollercast de hoje é isso. Não tenha medo de ir atrás de coisas diferentes. Não tenha medo. Caralho, a concordância verbal, meu parceiro. Caralho. E a concordância verbal, meu parceiro. E a pronúncia correta também das palavras aí, que você tá meio língua presa hoje, né? Rowley está meio língua presa. Enfim. O tema do Rollercast de hoje é isso. Vá atrás de coisas diferentes. Não tenha medo de ir atrás de coisas mais específicas, caso você venha a se interessar, seja lá por qual seja o motivo nessa coisa, né? Porque, por exemplo, mitologia celta é uma mitologia que é pouco falada, sabe? E é uma mitologia que eu li um livrinho sobre ela e achei extremamente interessante. E então, não tenha medo, sabe? Não tenha medo, seja original e pesquise um pouco mais sobre a mitologia celta. É muito foda mesmo. E você pode aprender bastante coisa, além de ter um pouco de entretenimento, né? Porque
conhecer um pouco sobre mitologias é um pouco entretenimento. Pra mim, ao meu ver, é um entretenimento. E... Bom, é isso, rapaziada. O episódio de hoje foi um pouco maiorzinho. Novamente um episódio de 1 hora aí. Deixa o like aí pra fortalecer caso você esteja acompanhando o Raw da Cash aqui pelo YouTube. Se não, tudo bem. Caso você esteja no Spotify, tudo bem também. E é isso. Espero que tenham gostado. Me acompanhe aí, me siga nas redes sociais, né? E é isso. Não tenha medo de ir atrás de coisas diferentes, por mais que você possa ser julgado por isso. Não tenha medo do julgamento alheio por você escolher ter gostos diferentes e simplesmente não estar sendo doutrinado a acompanhar sempre os mesmos tipos de coisas, o mesmo tipo de música, o mesmo tipo de série, vendo sempre os mesmos tipos de personagens, os mesmos inspiradas nas mesmas obras ou obras sendo reformuladas, né? Pegando obras e fazendo de uma forma diferente aquela mesma obra, né? Vá atrás de coisas realmente diferentes para a sua vida que você pode aprender bastante, pode se divertir bastante com isso também. Seja um livro, um videogame, um jogo que não dá muita atenção, um jogo indie, qualquer coisa, sabe? Não tenha medo de ser uma pessoa com gostos específicos, de ser uma pessoa específica, às vezes. E é o que eu falei, não tô querendo falar pra você, porra, seja extremamente diferentão e pague de diferentão e não acompanhe aquilo que as outras pessoas também estão acompanhando. Não, acompanhe sim, mas quando você se interessar por algo que é diferente, não deixe de ir atrás daquela coisa que é diferente só porque os outros vão te criticar. Só vai. Mas faça de forma natural. Faça de forma natural. Não faça pra simplesmente querer se pagar de diferentão, querer se pagar de intelectual, querer se pagar de sigma, isso e aquilo. Não, faça simplesmente porque você quer fazer e nunca faça algo pra se pagar de nada, pra tentar moldar algo em você. Só vai e faça genuinamente quando você sentir que é um desejo genuíno. Então, é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado das poucas coisas que eu falei aqui sobre a mitologia celta. Não estou sendo patrocinado para divulgar isso aqui, tá? Tô divulgando porque eu achei interessante. O livro é do Cláudio Blanc, né? O autor. É sobre mitologia celta e mitologia nórdica. O livro é dividido em 2 partes. É um livro extremamente interessante. Ainda não terminei de ler ele. E gostei bastante da parte da mitologia celta. Vou ler ainda a parte da nórdica. Mas eu queria abordar um pouco mais sobre a celta aqui, porque a mitologia celta é menos falada, né? Então é legal a gente abordar coisas diferentes, como já dito antes aqui, né? E o nome do livro é O Grande Livro da Mitologia Celta e Nórdica, tá bom? Caso vocês queiram comprar ou ler, não sei se também tem audiobook aí, ou sei lá, pesquisar, comprar, ver narrado no YouTube, não sei. Caso vocês queiram ver, esse é o nome. E é isso. Se vocês quiserem também ver o conto de O Chamado de Cthulhu narrado lá, que eu falei que é o meu conto preferido, vai lá no canal do Covil de Jack e veja veja lá no canal dele, porque ele tem 3 vídeos narrando o conto chamado de Cthulhu, tá? É dividido em 3 partes. E é isso, um abracinho do mano Rollyzinho, tamo junto.